Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos, trabalhando dentro desse bloco, vamos dizer assim, esse módulo, elementos do nosso carisma, elementos do nosso carisma nessa perspectiva da vida interior, da vida mística, da vida de oração. E semana passada no primeiro encontro, falamos da vida com propósito, metas e propósitos, como isso faz diferença, cada dia, viver cada dia com meta, com propósito, colhendo do próprio carisma, o propósito de vida. No segundo encontro, semana passada, iniciamos esse elemento, o santo desejo. Falávamos do santo desejo semana passada. E essa semana nós vamos continuar falando do santo desejo e provavelmente ainda na próxima formação ainda estaremos falando do santo desejo. Com certeza o santo desejo é um elemento da nossa espiritualidade que está ali bem no centro da nossa espiritualidade. É um elemento muito importante. É um elemento central da nossa espiritualidade. Semana passada nós falávamos da necessidade de alimentar o santo desejo. Como que dizendo, o santo desejo precisa ser alimentado. E esse alimentar o santo desejo tem a ver também com manter-se motivado, Manter-se motivado, manter-se espiritualmente ativo, espiritualmente excitado, entre aspas, essa palavra, manter-se motivado, manter-se com os olhos fixos no Senhor. À medida que você vai alimentando o santo desejo, o seu coração vai sendo colocado na direção da pureza de coração. O que é a pureza de coração? É quando o coração ele está todo voltado para Deus. Todo voltado para Deus. Em tudo, a pessoa está sempre a amar a Deus em tudo, por meio de tudo, em todos os momentos. O coração é todo de Deus. Os olhos fixos no Senhor. E hoje nós queremos aprofundar um pouco mais e queremos falar de 3 pontos. Não vou usar a palavra elemento para não confundir. 3 pontos do santo desejo. Então, meus irmãos, o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar sobre esse elemento da nossa espiritualidade, esse elemento que precisa estar presente na sua vida de oração, precisa estar presente na sua adoração, precisa estar presente na sua oração da manhã. Isso é algo mesmo, é uma necessidade. São elementos, são condições, Eu dizia ainda na semana passada, que alimentar o santo desejo é como que uma condição para se construir a vida espiritual. Então, 3 pontos hoje importantes do santo desejo. Essa oração que fazemos, que alimenta o santo desejo, ela precisa estar sempre presente na nossa espiritualidade, seja na adoração, oração da manhã, enfim. E alguns pontos, 3 pontos aqui hoje. O primeiro ponto, meus irmãos, o primeiro ponto, o santo desejo e a intenção. Veja, alimentar o santo desejo tem muito mais um sentido de fortalecer a intenção do coração do que fortalecer apenas a emoção. Manter-se motivado não é sinônimo de manter-se emotivo. A gente não pode confundir isso, entendeu? Como se a gente reduzisse o santo desejo à emoção, a estar sempre emocionado, sempre movido pelas emoções. Não. Mas fortalecer a intenção. Fortalecer aquilo que os mestres da espiritualidade chamam a boa vontade. A gente sabe que o santo amor, o amor de Deus, o dom do amor, ele reside muito mais na faculdade da vontade do que em outras faculdades,
Então, fortalecer, alimentar o santo desejo, viver um tipo de oração que fortaleça o santo desejo, significa fortalecer a vontade, fortalecer a intenção. A intenção é aquilo que está por detrás das nossas ações, por detrás das nossas escolhas, é aquilo que está por detrás da nossa oração, é aquilo que está por detrás do seu movimento de entrar na capela para rezar, por exemplo, do seu movimento de acordar cedo para fazer sua oração da manhã. A intenção é aquilo que te move, é aquilo que está por detrás, é o que te move, não é? Então, meus irmãos, nós precisamos viver essa oração que alimenta o santo desejo com esse objetivo de fortalecer a intenção, fortalecer a vontade, não tanto a emoção, mas a vontade, né? Ter uma firmeza de vontade. É assim, à medida que você vai alimentando o santo desejo e ele vai ocupando o seu coração, você vai se criando em você uma firmeza de vontade, uma vontade firme, uma vontade férrea, apontada para Deus. Apontada, o seu coração vai ficando direcionado, o seu coração está sempre apontado na direção de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus. O seu coração está sempre apontado, inclinado nessa direção de permanecer na presença de Deus, de permanecer ligado a Ele, permanecer nele, consciente de sua presença, permanecer todo o tempo atento à sua presença, suas palavras, suas inspirações. Então, fortalecer o santo desejo, você precisa ter essa intenção. A intenção de fortalecer a sua intenção, entendeu? Você precisa ter esse objetivo. Você não tem o objetivo, você não vive determinados tipos de oração que você sabe que alimenta o santo desejo, porque você quer estar sempre emocionado, como aquela pessoa que depende de sentimentos. Não é isso. A gente tem que ter o foco e a intenção. Quando a vontade quando vai se criando dentro de nós uma vontade férrea, firme, apontada, que mantém o seu coração apontado para Deus, você vai ganhando pouco a pouco a têmpera dos mártires. Você vai ganhando pouco a pouco aquela força do amor. Aquela força do amor que levaram os santos a fazerem grandes coisas pelo Senhor, a se sacrificarem, a viverem de modo heróico as virtudes. Qual era a força que movia essas pessoas? Que fizeram coisas heróicas até pelo Senhor. É o amor. Mas o amor, ele é fortalecido. Ele vai se tornando forte dentro da gente. Esse é o grande sentido da oração de desejo. Da oração que alimenta o santo desejo. Ir alimentando o santo desejo. Para isso nós precisamos ter em mente, quando a gente fala de santo desejo e intenção, é o seguinte: o santo desejo, você precisa ter isso como consciência, que eu vou falar agora. Você precisa ter essa consciência de que o santo desejo, o desejo de Deus, o desejo por Deus, o desejo de estar na presença de Deus, o desejo da experiência de Deus, o desejo da intimidade com Deus, isso é um desejo que está escondido, enterrado no coração de todo ser humano. Deus colocou no coração de cada ser humano este desejo. Ele está lá. Né? Ele está lá. Então, muitas vezes por detrás dos nossos desejos, né? O desejo de prazer, o desejo de conforto, o desejo de felicidade, o desejo de paz. E às vezes por detrás até dos nossos desejos desordenados. Quando os nossos desejos se tornam desordenados e acabam se tornando vícios, compulsões. Mas por detrás, o verdadeiro desejo da pessoa não é usar droga. Não é o prazer da droga, não é o prazer do álcool, não é o prazer do sexo, não é
Não, o verdadeiro desejo, o desejo mais profundo da pessoa, é o desejo da experiência de Deus. É o desejo de estar com Deus, é o desejo de conhecer a Deus. Todo homem, todo ser humano, traz esse desejo dentro do coração. Traz esse desejo. Quando a pessoa vai crescendo na vida espiritual, na oração, a pessoa começa a perceber que mesmo os desejos mais ilícitos dela, os desejos desordenados, eles apontam para Deus. Por isso Santo Agostinho dizia que a noção de pecado é procurar Deus onde Ele não está. Dizia Santo Agostinho. Quer dizer, os nossos desejos se tornaram desordenados por força do pecado original. É como aquela frase, não sei se você já ouviu, eu já falei ela em pregações. O dedo aponta a lua, mas o imbecil olha para o dedo e não para a lua. Olha lá a lua, o sujeito olha para o dedo. Não, olhe para onde os seus desejos apontam. Quando você consegue fazer, por exemplo, uma pessoa que tem um vício de droga, um vício de álcool, um vício de pornografia, por exemplo, quando você consegue fazer essa pessoa enxergar que aquele desejo desordenado que ela tem, por exemplo, de ficar vendo pornografia, aquele desejo aponta para Deus, isso é de grande ajuda para ela vencer esse desordem. E ela percebe que no fundo, o que ela quer não é a pornografia. No fundo, aquele desejo, ele expressa, ele está a demonstrar a sede de Deus. Então, existe no coração o homem é transcendente. Nós fomos feitos com essa pegada, para usar uma palavra do tempo atual, transcendental. Nós somos transcendentes. Nós somos voltados para o transcendente. Existe em nós essa sede. E por isso tem muito sentido quando nós falamos aqui, olha, o santo desejo precisa ser alimentado. Em outras palavras, alimentar o santo desejo, viver um tipo de oração que alimente o santo desejo, significa você canalizar, reordenar, ressignificar, reorientar para Deus os seus desejos. Vocês conseguem perceber isso? Quer dizer, ser capaz de encontrar escondido nos nossos desejos humanos o verdadeiro desejo que a gente traz. Como se aqueles desejos humanos, eles apenas traduzem, eles estão a expressar o nosso verdadeiro desejo, que é estar na presença de Deus, que é a experiência de Deus. Então, mas você precisa ter essa sacada, você precisa fazer essa orientação, né? Naquele livro, por exemplo, Amor e Responsabilidade, do Karol Wojtyla, que ele fala um pouco do corpo, do amor humano, ele fala, por exemplo, disso, né, que o desejo sexual precisa ser orientado para o amor. O desejo sexual não é mau, não é ruim, mas ele precisa ser orientado para o amor, orientado para a entrega de si, orientado para o amor verdadeiro. Então, assim também, a gente precisa viver essa coisa essa necessidade. Vocês precisam entender isso. Nós precisamos entender isso. Que o santo desejo precisa ser alimentado. Ele precisa ser alimentado. À medida que você vai alimentando o santo desejo, todos os seus desejos humanos vão se reconfigurando no desejo de ser de Deus, no desejo de agradar a Deus. Né? Então, esse é o primeiro ponto do santo desejo. Entender, ter esse objetivo muito claro. Eu tenho esse objetivo. Eu estou vivendo orações afetivas, orações que alimentam o santo desejo,
E o meu objetivo é fortalecer a minha intenção. Fazer com que o meu coração esteja direcionado, apontado para Deus. Não é? Eu não estou atrás de emoções. Entende isso? Está muito mais na linha da pureza de coração. Aqui, quando a gente fala de santo desejo e intenção, nós estamos falando, por exemplo, de conversão profunda. O que é conversão? A conversão profunda é uma mudança de mentalidade, né? No fundo, a conversão que se dá no Cristo, a conversão que se dá no encontro pessoal com Jesus, a conversão que se dá numa vida de oração profunda, é que vai havendo, vai acontecendo uma mudança de mentalidade na gente. Ou seja, a minha mentalidade vai se transformando, onde eu não quero mais viver para mim mesmo, mas eu quero viver para Deus e para o outro. Essa mentalidade de viver para si, em busca de, o tempo todo em busca de se satisfazer, de se realizar, isso vai caindo por terra e vai dando lugar a uma nova mentalidade. Não a mentalidade de viver para si mesmo, viver em busca de se agradar, de se contentar, de se satisfazer, mas isso vai sendo substituído, isso vai dando lugar, ao invés de viver para si, o viver para Ele. E vivendo para Ele, eu descubro que tenho que viver para o outro, para o próximo. Vocês estão entendendo? Tudo isso são efeitos, são coisas que vão se construindo na nossa alma à medida que você vai alimentando o santo desejo dentro de você. À medida que o santo desejo vai crescendo, o seu coração vai ficando direcionado, apontado para Deus, a sua vontade vai se tornando forte, vai se tornando férrea, firme. E aí você, a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus, estar na presença de Deus, vai entrando naquele binômio que eu falei no primeiro encontro, necessidade e propósito, né? Que é o que nos move, que move o ser humano. Então, o primeiro ponto do santo desejo, você tem que ter esse objetivo, fortalecer a sua intenção, manter o seu coração apontado para Deus. Isso é manter-se motivado. Isso é manter-se motivado. O segundo ponto, qual é o tipo de oração? Qual é a oração que mais alimenta em nós o santo desejo? Eu costumo chamar de súplica espiritual. Até falei com alguns de vocês isso na direção. Súplica espiritual. Essa oração é a que alimenta o santo desejo. Não só ela, claro, mas é um tipo de oração que realmente vai apontando o nosso coração para Deus. Qual é a diferença da súplica para a prece? Toda súplica é uma prece, claro que é uma prece. Mas nem toda prece é uma súplica, né? Aqui, quando nós estamos falando da súplica, nós estamos falando do clamor. Aqui existe esse elemento da intensidade. A súplica é aquela oração que vem do profundo do coração. Por exemplo, quando uma pessoa está num momento de dor, quando uma pessoa está num momento de tribulação, quando uma pessoa está num momento assim de sofrimento, e ela vai à presença de Deus, muitas vezes é nesse momento que brota do coração dela a súplica. A súplica é verdadeiramente a oração do coração. É o grito do coração. É o clamor. É aquela oração que vem do fundo da alma, que vem da necessidade mais profunda do coração, que vem do desejo mais profundo do coração. Daquela pessoa que se volta para Deus e pede algo com toda a intensidade, com toda a necessidade. E pede a Deus também como quem pede ao a única pessoa que pode dar para ela aquilo que ela está pedindo. Essa é a verdadeira súplica.
Essa é a verdadeira súplica. Então tem esses elementos: intensidade, necessidade profunda, pobreza, né? Experiência do deserto, né? O deserto é quando é a experiência onde perdemos todos os apoios, não temos aonde nos apoiar, então você se volta todo para Deus. Aí surge o elemento da intensidade. Se você não tem aonde se apoiar só em Deus, então o seu coração se volta totalmente para Deus, ele não se divide com nada. É súplica. Entendeu? É súplica. É a experiência da pobreza, do deserto. Agora veja, viver isso com as coisas espirituais. Viver isso com as coisas espirituais. E isso alimenta o santo desejo. Quando você vai à presença de Deus e você começa a alimentar o santo desejo: Senhor, eu quero te obedecer, Senhor, eu quero te amar, me dê essa graça de estar na sua presença. Você está na oração da manhã, por exemplo: Senhor, que eu possa passar todo dia de hoje, Senhor, em atenção amorosa. Senhor, eu quero estar em Ti. Senhor, eu preciso, Senhor, dá-me esta graça de permanecer todo o tempo, Senhor, na certeza da sua presença, na certeza do seu cuidado, atento à sua palavra. Ah, Senhor, dá-me a graça de não me separar de Ti, de não me perder. Jesus, tem piedade de mim, piedade, quer dizer, você entra no seu coração e de lá você clama: Senhor, dá-me a graça da humildade. Ah, Senhor, como eu sou orgulhoso. Senhor, como eu sou soberbo, Senhor. Como existe prepotência em mim. Perdão. Dá-me a graça da humildade. Entende? Quer dizer, você começa a suplicar. Não é só pedir, não é prece só. Você busca viver isso. Você busca viver isso. Por isso você tem que encontrar primeiro. Encontrar o santo desejo que está escondido no seu coração, que é expressado em todos os seus desejos humanos. Em todos os seus desejos humanos, por detrás está o verdadeiro desejo, que é o santo desejo. Você precisa entrar no seu coração e encontrar lá esse santo desejo. E lá do profundo do seu coração, clamar a Deus. É o grito do coração. É o grito da alma que quer ser de Deus, que quer obedecer, que quer viver as virtudes, que quer amar. Senhor, eu quero te amar, eu quero te amar, eu quero te amar. Dá-me essa graça, dá-me essa graça, dá-me essa graça. Senhor, tem pena de mim, Senhor. Isso alimenta o santo desejo. Isso faz o nosso coração ficar o tempo todo apontado para Deus. Entende? Agora, o terceiro ponto é que toda essa oração de desejo, toda essa oração de súplica espiritual, que alimenta o santo desejo, ela precisa ser corroborada, confirmada, com gestos concretos da sua vida. Entende? Isso que eu falo que o santo desejo, ele está no centro da nossa espiritualidade. Porque você está na sua oração alimentando o santo desejo, mas você tem gestos concretos que expressam da mesma maneira. Vamos usar essa palavra, expressar. Ali na capela, na sua oração da manhã, na sua adoração, você expressa o santo desejo pela oração, pela voz, pela palavra. Mas depois você continua expressando o santo desejo com gestos concretos. A penitência que você faz sexta-feira, o jejum que você faz sexta-feira, precisa ser uma continuação, uma maneira de continuar alimentando o santo desejo. O seu jejum precisa ser uma oração, precisa ser uma súplica, precisa ser uma oração por meio da qual você está expressando o seu desejo de ser dele, o seu desejo de amar, o seu desejo de ser purificado. Assim, por exemplo, atos concretos, como colocar a oração como prioridade na sua vida,
É ser capaz de acordar cedo para rezar. Gestos concretos que continuem expressando o desejo. O desejo não pode ser só alimentado e expresso pelas palavras. Precisa ser alimentado e expressado por gestos. Muitos pequenos gestos. O gesto de acordar cedo para rezar. O gesto de se organizar. Os gestos de se moldar. A própria comunidade, a própria regra de vida. Os gestos de pequenos sacrifícios, os gestos de vencer suas fraquezas de temperamento, por exemplo, suas fraquezas presentes na sua personalidade, no seu temperamento, como forma de dar provas do seu amor a Jesus, como forma de dar provas de que você realmente deseja ser de Deus, estar com Deus. Então, esses 3 pontos: o santo desejo e a intenção, o santo desejo e a súplica espiritual, o santo desejo e os gestos concretos. São esses três pontos que eu gostaria de falar com vocês. Então, agora é hora de vocês começarem a introduzir isso que vocês estão ouvindo. Nós estamos falando dos elementos, carisma, estamos falando desse elemento, o santo desejo. Então você precisa ir introduzindo o que você está ouvindo aqui na sua vida espiritual, na sua vida de oração, na sua oração da manhã, na sua adoração, no seu cotidiano. É preciso internalizar isso, sabe? Fixar esse conhecimento. É como quando a gente está estudando uma coisa nova na faculdade. Lúcia, por exemplo, é professora. Os alunos dela precisam fixar a matéria. Se eles não estudarem, se eles não ouvirem de novo a aula, se eles não revisarem as anotações, se eles não ficarem ali, aquilo não entra neles. Aquilo precisa entrar e ficar. Aquilo entra na hora que a gente está ouvindo, mas às vezes fica muito pouco. Entra, mas o importante não é só o que entra, mas o que fica. Ou seja, é preciso que esse conhecimento, que esse entendimento fique dentro de você. E para isso depende de você, depende do seu esforço, depende da sua luta, depende de você está colocando em prática, está correndo atrás, de você ter atitudes concretas assim, de estudo, de fazer internalizar. Até de decorar, muito no sentido do decor, né? Decor, no coração, decor. Esses ensinamentos, esses elementos que vocês estão ouvindo aqui. Cada tópico que hoje, por exemplo, eu falei de 3 pontos do santo desejo. Se daqui um mês, daqui a 6 meses, eu te abordar e falar, vem cá, Harry, me fala 3 pontos do santo desejo, você tem que ser capaz de falar. Você tem que ser capaz de dar esse ensino para outras pessoas. Amanhã ou depois. É nesse nível que você precisa ter. Não é só ser um entretenimento aqui. Você escuta, entra e tal, mas não fica. Depois você não é capaz de retransmitir isso para outras pessoas. Claro que a prioridade agora não é você ser capaz de retransmitir. Mas estou dizendo, se você chegar ao ponto de ser capaz de retransmitir, é porque você já é capaz de viver para você. Não é? Você já é capaz de viver para você. Então você tem que ter esses conceitos dentro de você. Mesmo porque, quando nós chegarmos em alguns pontos da nossa espiritualidade, quando eu for falar da adoração, dos elementos da adoração, eu vou falar de 4 elementos. Não precisa se preocupar com isso agora não, tá? Vou falar, né, a consciência, intenção, verdade, contemplar pela Eucaristia. Esses elementos da nossa adoração. E aí, consciência quer dizer
A oração, gente, a oração, ela começa quando você se coloca diante de Deus e você toma consciência das coisas espirituais. Esse ato de você silenciar, de você ir tomando consciência da presença de Deus, se voltando para ela, até tomando consciência aqui dos pontos da adoração, isso já é oração. A gente chama isso de oração mental. É oração. A oração não é só quando você começa a conversar com Deus. Claro que não. Vocês estão entendendo? Então é preciso agora todo um movimento de estudo de vocês. A gente pode, por exemplo, transformar em textos. Isso está sendo falado, como é que fala? É datilografado, não é? Transcrito, Você transcreve os assuntos. Eu também, claro, posso escrever, enfim, mas a gente tem que correr atrás de fazer de realizar esse movimento de internalizar, esse movimento de arraigar dentro de mim aquilo. E isso eu não posso fazer por você. Não posso. Se eu pudesse, eu faria. Mas é uma coisa que eu não posso fazer por você. Você tem que correr atrás, você tem que gastar tempo com isso. Amém?